O NT Vale está de volta e agora a gente fala sobre direitos das gestantes. A hora do nascimento de um filho é um momento crucial e cheio de expectativas para as mulheres. Para os homens também, né, gente? Mas mais para as mulheres. No Brasil existe uma série de direitos garantidos por lei que visam assegurar a segurança, a dignidade e o bem-estar de quem está em trabalho de parto ou já teve o bebê. Sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a doutora Edilaine Rodrigues. Ela é advogada e especialista em saúde da mulher. Doutora, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre um assunto que é importante, muito mais para as mulheres, mas para nós homens também. Sim, eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto aqui para todas as telespectadoras e os homens também, né? Devem participar desse momento, mas realmente para a mulher é crucial. Sem dúvida. Doutora, quais são os principais direitos das gestantes durante o parto, a gente pensando em legislação brasileira? Legal. São vários, né? Mas eu quero trazer aqui alguns que realmente são muito importantes e alguns até pouco falado. Então, um deles, direito acompanhante durante pré-natal, parto e pós-parto, direito ao plano de parto, que é um documento importantíssimo. Tem direito também a um parto humanizado. E quando eu falo parto humanizado, não está ligado apenas à via de nascimento e parto normal, mas também à cirurgia cesariana. Então, todos esses direitos, muitas vezes as pessoas acham assim, não, eu estou pelo SUS, não tem direito a um parto humanizado. Sim, você tem direito ao parto humanizado, ainda que o nascimento do seu filho ocorra dentro do Sistema Único de Saúde. Existe uma lei, a Lei 14.737, que ela impacta, né, o direito das gestantes de terem um acompanhante. Explica para a gente um pouquinho melhor sobre isso. Sim, essa foi uma mudança recente, né, que aconteceu. Antigamente, a lei que regia a parte do acompanhante é uma lei de 2015, bem antiga, dava direito a acompanhante como eu disse, né, no pré-natal, no parto e no pós-parto. Ali sem discussão e era um direito da gestante. Então, quem escolhe o acompanhante é a gestante, certo? Essa legislação trouxe uma alteração permitindo que a equipe médica restrinja a entrada do acompanhante no ambiente cirúrgico, dentro do centro cirúrgico. Hoje, estima-se que 80% dos nascimentos no Brasil, ainda que via normal, ou seja, via vaginal, também acontecem dentro de centros cirúrgicos. Tem também um viés ali de já desmotivar essa mulher ao parto normal, porque já está dentro do ambiente cirúrgico, né? E infelizmente o Brasil é um país cesarista, e isso dificulta também o acesso ao parto normal. E ali, então, essa equipe médica, em tese, poderia restringir a entrada do acompanhante nesse ambiente. Edi, por que você está falando em tese? Porque, para isso acontecer, a equipe precisa justificar no documento, ou seja, no prontuário, por qual razão não está permitindo a entrada desse acompanhante dentro do centro cirúrgico. Essa gestante tende a buscar uma pessoa que já tem um vínculo com ela, né? Principalmente porque parto é um evento fisiológico, a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer. E pode ser que essa gestante, por exemplo, precise de uma assistência para ela e esse bebê vá para outro ambiente para assistência pediátrica. E naquele momento é interessante que o acompanhante vá junto com o bebê, já que essa mãe não vai poder. Então, ter um acompanhante é fundamental. Então, mesmo com essa legislação, é possível brigar para que ele se mantenha em todo o ambiente, ainda que seja no centro cirúrgico. Doutora, no início da nossa conversa, você falou do plano de parto. Explica para a gente o que é e que importância que ele tem para a gestante. Certo. O plano de parto, ele é um documento em que a gestante ela vai descrever todos os seus desejos, anseios para o período de pré-parto, parto e pós-parto. Então, ali ela vai colocar desde o cuidado com ela até o cuidado do bebê. Por que ele é um documento muito importante? Principalmente para as mulheres que estão, né, ansiando ali um parto normal. Porque durante o trabalho de parto, essa mulher ela é envolvida em muitos hormônios e esses hormônios podem alterar o seu estado ali mental, psíquico, racional. Ela desliga o racional para poder liberar os hormônios do trabalho de parto. Então, se o médico chegar para ela e começar a questionar, vou fazer tal coisa, posso fazer tal coisa? Ela não
não vai conseguir pensar, ela está com uma dor. Então, o raciocínio dela tem que ser prévio, por isso que ela documenta. Esse documento tem validade jurídica. Nossa, Edi, como assim uma validade jurídica? Porque toda vez que você dá entrada em um hospital, você assina um documento que chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Só que quando você assina esse documento, quem te entrega? A secretária do hospital, a atendente. Ele não é livre, porque se você não assinar, você não entra. Ele não é esclarecido, porque ninguém te explicou os termos que estão ali. Isso que eu ia te perguntar. Não é esclarecido, não é livre, tampouco consentido, porque você é obrigado a assinar, senão não entra. E muitas das vezes existem algumas colocações ali que essa mulher em sã consciência não assinaria. Por isso o plano de parto ele entra com o mesmo valor que esse termo. Porque ele sim foi construído, foi pensado no decorrer da gestação. Então esse documento precisa fazer parte do prontuário dela dentro do hospital. Doutora, para gestantes que têm plano de saúde, como é que funciona a questão do reembolso, né? Que direitos que as gestantes têm? Sim, isso é importante falar porque dentro do Brasil nós temos uma dicotomia. A gestante que está pelo SUS, ela encontra com facilidade a assistência do parto normal. Não estou dizendo que é um parto humanizado, mas ela tem dificuldade de acesso a uma cesariana. O parto normal é mais forçado dentro do SUS. Em compensação, a mulher que está no plano de saúde encontra dificuldades em localizar profissionais que acompanhem parto normal, porque a remuneração da operadora para os médicos credenciados é aquém do serviço de parto normal. Então, essa mulher que está dentro do plano de saúde, que busca um parto normal, na maioria das vezes ela vai ter que recorrer aos médicos particulares. Isso não é justo. Por quê? Porque ela já custeou isso durante muito tempo. Na hora de utilizar, ela não encontra os profissionais. E por isso, diante dessa dificuldade de localizar profissionais para acompanhamento do parto normal, ela passa a ter direito a reembolso integral dessas despesas. Doutora, o que é o parto humanizado e no que ele ajuda a gestante? Certo. O parto humanizado passou a ser assim, muito falado de uns 5, 6 anos para cá. E, infelizmente, poucas pessoas sabem verdadeiramente o que é um parto humanizado. O parto humanizado não é parir na banheira, parir com luzinhas ou agarrada numa árvore. Não é isso, tá? O parto humanizado, ele respeita um tripé. Então, são 3 bases que seguram o parto humanizado. Primeiro, respeito às evidências científicas atualizadas. Então, as evidências mostram que o parto normal ele é mais fisiológico, mais saudável para a mãe e para bebê. 15% das mulheres, de fato, precisam de cesarianas. Ou seja, 85% dos partos deveriam ser normais, mas não é. Aqui no Brasil é o contrário. Apenas 15 são normais e 85 são cesarianas. Então, esse é o primeiro. O segundo, equipe multiprofissional. Então, você vai ter enfermeira, vai ter obstetra, vai ter físio, vai ter doula, vai ter pediatra, vai ter anestesista. Não dá para ser apenas uma pessoa te prestando assistência. Precisa ter essa equipe multi. E o último, a mulher é o centro daquele momento. Então, o protagonismo dela, as decisões dela, é o corpo dela, óbvio, tendo sempre o respeito à medicina e tudo que está ali à disposição para ela e para o bebê. Mas ela precisa ser informada de tudo que vai acontecer no próprio corpo para poder decidir. Então, os 3 pontos estão ligados ao parto humanizado. Seja ele uma cesariana, seja ele um parto normal. Doutora, quando uma gestante ela entra num trabalho de parto ali, e ela é convencida a fazer uma cesárea, porém não há necessidade. Como é que fica isso aí? É uma situação bem difícil e aí eu posso falar com propriedade de causa porque eu já estive nesse lugar. Mesmo com muita informação, fui levada para uma cesariana totalmente desnecessária e infundada. Infelizmente, para você que está em casa e passou por essa situação, é uma violência obstétrica. Nosso corpo foi rasgado em 8 camadas de forma desnecessária. Nosso filho ou nossa filha não passou pelo canal de parto vaginal, onde ele teria acesso a vários benefícios, a hormônios, porque alguém disse que você precisava, sem justificar isso clinicamente.
Então, existem, né, obviamente, as indicações reais de cesariana, mas a cesariana, ela, infelizmente, ela é vendida como algo que é tranquilo. Você entra, 15 minutos está feito, depois você já está tudo bem. Não, ela tem inúmeros prejuízos a curto, a médio e a longo prazo, mas isso não é trazido para a mulher, para que a mulher possa olhar as duas vias de nascimento e falar, opa, o risco é muito maior dentro de uma cesariana. Mas isso não é falado para ela. Por quê? Porque se eu falar, ela vai decidir pelo um parto normal e eu não quero que ela tenha um parto normal para não bagunçar a minha agenda de médico. Eu quero levá-la para uma cirurgia. Então, para você que passou por essa situação, a possibilidade sim da gente analisar esse prontuário médico, analisar a situação e muitas das vezes buscar a indenização na justiça. Exatamente, para a gente terminar, eu queria te perguntar isso. Como é que se comprova a necessidade ou não depois da criança já ter nascido, né? E que direitos que, no caso, essa mãe tem, porque se ela se entendeu que ela foi prejudicada no processo de nascimento da criança, por óbvio, ela deveria de buscar os direitos dela. Tudo que acontece dentro do ambiente hospitalar é um diário, precisa estar descrito. Então, levei ela na cesariana, por qual razão? Tem que estar escrito ali. Não está escrito, isso já é um ponto nosso a favor, porque o CFM e o CRM determinam, né, no regimento, que tudo que acontece dentro do hospital precisa estar registrado, inclusive uma justificativa de uma cirurgia de grande porte. Se não há uma justificativa no documento, o médico, a médica já infringiu uma legislação obrigatória que era de registro. Então, quanto mais especializado nós somos, mais recursos nós encontramos para poder comprovar o dano, o prejuízo e a falta de indicação absoluta para essa cesariana. Quando você assina um documento como esse, naquelas letrinhas pequenininhas, pode acontecer de ter escrito ali que o hospital decide, o médico decide se ele opera ou não, se o parto é normal ou se é cesárea? Na maioria desses termos de consentimento que já são pré-montados ali, que você chega e assina num monte de papel, dá um monte de papel. Imagina, é o acompanhante que está assinando, a esposa, a filha está ali gemendo de dor, porque está em trabalho de parto, ele assina tudo, ele não lê nada. Por isso a importância do plano de parto. Porque aí tudo que estiver contrário prevalece o seu plano de parto. E mesmo que naquele termo esteja descrito, a decisão é do médico, o médico decide, ele precisa justificar no prontuário médico. Então, ainda que eu tenha dado a autorização, não significa que o direito, ou a obrigação dele, melhor dizendo, né, a obrigação de descrever o porquê ele está levando passa a não existir. Ele continua sendo obrigado a justificar os atos. A gente tem vários caminhos. Tem ação indenizatória, a gente tem, infelizmente, em alguns casos, a criminal, porque muitas situações implicam também em crime. Então, lesão corporal, homicídio, quando há o falecimento da mãe ou do bebê, e a gente vai para a criminal, e a gente ainda tem a reclamação no próprio órgão, né, de controle daquela profissão, então seja o CRM, o COREM, a ANS, que é a parte administrativa. Então nós temos muitos caminhos a serem seguidos para essa mulher que se sentiu violada, desrespeitada durante o período de pré-natal, parto e de pós-parto. Doutora, eu queria te agradecer e já deixar o convite para você voltar. Ai, foi ótimo, adorei, passou rapidinho. Obrigado, e a gente continua esse assunto porque, afinal de contas, acho que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, menos elas vão sofrer. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece.